Começando o programa Prevenir e falando agora sobre o Setembro Amarelo, nós convidamos o Marcelo Ruiz, que ele é voluntário do CVV, para contar um pouquinho da experiência dele nesse atendimento e falar um pouquinho mais também sobre esse mês que é da prevenção do suicídio. Então, Marcelo, obrigado pela sua presença. Eu queria saber, vamos começar falando sobre o CVV. Exatamente, eu tenho dúvida, como qualquer pessoa pode ligar para o CVV? Sim. É com muita alegria que nós aqui estamos participando, agradecemos aí a oportunidade deste canal, desta participação, para que a gente possa, dentro dessa campanha do Setembro Amarelo, né, falar um pouquinho sobre o suicídio, né? Então, não só a questão de como lidar com os fatos, mas também ver estas questões da prevenção, principalmente, né? O CVV ele foi fundado em 1962, né? No dia 3 de março, nós consideramos a data de fundação do CVV, doutor. Então, toda a nossa experiência ela é baseada na nossa vivência, nos diálogos com as pessoas e, claro, também baseada naquilo que os profissionais da área de saúde têm descoberto. E nós adotamos uma linha que, na verdade, veio complementar aquilo que nós já fazíamos em termos de sentimentos, né, que foi através daquilo que Carl Renson Rogers, né, ele veio definir como a abordagem centrada na pessoa, né, não diretividade, e hoje abordagem centrada na pessoa. Então, nós fazemos aí, seguimos esta linha para dialogar, isto assim para ficar mais claro para as pessoas que nos veem e escutam. Por exemplo, existe um número que eu ligo e falo, se eu preciso falar com alguém, eu falo o quê? É isso que eu queria saber, assim, quem nunca ligou, nunca teve contato, mas precisa estar num momento difícil, precisa conversar com alguém, eu ligo lá, quem que vai atender, eu falo o quê? Como é que é esse primeiro contato? Sim. Hoje nós temos o número 188, que a ligação ela é gratuita. Sabendo que esta gratuidade é quem paga as ligações que o CVV recebe, é o Ministério da Saúde, pelo contrato que nós temos um convênio assinado com o Ministério da Saúde. Isso vem através de um estudo realizado com o número 141, que a Anatel concedeu ao CVV alguns anos antes, entendendo a importância e a urgência da prevenção do suicídio. E aí entendendo que o número de 3 dígitos é aquele número que a gente disca rapidamente de fácil memorização. Então, utilizando o número 188, as pessoas que nos procuram, elas podem conversar sobre qualquer assunto, né? Mesmo aquelas que não estejam pensando em suicídio. Então, qualquer tema a gente pode conversar. E por que isso, doutor? Pela questão do seguinte, o suicídio ele é um processo, né? As pessoas, nós não decidimos de uma hora para outra que nós vamos tirar a nossa própria vida. Isso já vem através de emoções e sentimentos que a gente vem vivenciando e por alguma razão a gente não consegue exteriorizar adequadamente essas emoções. E a questão conversar com alguém. A questão do isolamento social é uma parte muito importante, né? Então, o CVV entra nesse sentido de você ter alguém para conversar, né? Isso mesmo. Estes 2 anos que nós estamos vivenciando de pandemia, a gente vê aí as divulgações de várias estatísticas, uma delas diz que o número de pessoas que procuraram terapias, terapeutas e psiquiatras aumentou consideravelmente, né? E o CVV também, desde quando nós iniciamos com a linha 188, nós tínhamos aí um pouco mais de 1 milhão de ligações por ano, 1.100.000 aproximadamente. Hoje a gente tem 3 vezes mais contatos do que nós tínhamos aí quando nós iniciamos o 188. E qual que é a postura de vocês, no sentido, vocês mais escutam ou vocês têm alguma ação? Como é que é?
Ou é mais uma postura passiva de ficar ouvindo o que a pessoa tem a dizer? Na realidade, a gente pode dizer assim que é semelhante a uma terapia, né? Onde a pessoa está lá e o profissional está ao lado dele ali conversando. Então, esta é a postura que nós temos, de diálogo, né? Então, é uma conversa, um diálogo ativo, não é uma escuta ativa, onde nós buscamos compreender esta pessoa dentro daquilo, dos seus significados que a vida tem para si, os seus sentimentos. Então, por exemplo, perdas que nós vamos ter. Então, agora, na pandemia, nós tivemos uma perda de relações sociais, né? Muitas das nossas relações, dos nossos contatos foram feitos através do meio virtual, como nós estamos fazendo nesse exato instante, né? Então, aquela questão do afeto, do aperto de mão, do beijo, do abraço, que transmite aquele calor humano, isso diminuiu significativamente, né? Então, no CVV, nós buscamos acolher esta pessoa como um todo dentro daquilo que ela está trazendo, dos fatos da sua vida, e buscar compreender com ela como é que ela lida com essas situações, as suas dificuldades, os seus valores e as suas capacidades e virtudes também. Marcelo, em relação à pessoa idosa, vocês recebem muitos telefonemas? Como que é esse contato com a pessoa idosa? Sim, o CVV, ele é uma instituição que recebe, como diz, nós recebemos aí ligações de 8 até 88 anos, né? Ou seja, um pouco mais, um pouco menos. Nós atendemos todos os públicos, independentemente de características de público. Falando da pessoa idosa, nós temos aí recebido bastante ligações de pessoas idosas, porque elas têm algumas características que às vezes têm dificuldade de serem acolhidas na própria família, vivendo aí em determinados isolamentos. Já antes da própria pandemia, já havia algumas pessoas que viviam em algum isolamento dentro de suas próprias casas, algumas dificuldades, né? Até porque, pela própria característica humana, ao longo das nossas vidas, nós vamos tendo perdas, né? E estas perdas, quando elas não são significadas, ou ressignificadas, a gente vai acumulando, né, tristezas, culpas, e isso daí vai gerando algo emocional que precisa ser tratado e cuidado, né? E aí vem uma diferença, doutor, entre o profissional e o CVV. O profissional trata e o CVV cuida. Isso não quer dizer que o profissional também não cuide, né? Mas só para a gente distinguir essa diferença entre os psicólogos e psiquiatras e o trabalho que o CVV faz. E no caso da pessoa que liga falando que vai cometer o suicídio, Sim. o que vocês fazem? Então, a nossa postura é de diálogo com esta pessoa, né? Para entender estas questões emocionais que ela está trazendo, como que está sendo para ela ter esse tipo de pensamento, como ela está lidando com essa carga emocional, quais são as questões que acumularam essa vivência emocional dela, esse conteúdo emocional dela, para que ela também possa, junto conosco, revisitar estas questões que ela está trazendo. E não somente estas questões do pensamento suicida, como também as suas qualidades e virtudes, para que ela possa, através disso, buscar aí as suas emoções, os seus pensamentos e, quiçá, ela possa renovar a sua vontade, a sua esperança, porque, de um modo geral, a falta de esperança, ou seja, a desesperança, que faz com que a pessoa pense em tirar a sua própria vida. E vocês, uma pergunta mais, vocês costumam classificar os telefonemas? Por exemplo, esse foi tentativa de suicídio, essa é depressão, ou não existe isso quando vocês estão atendendo?
De um modo geral, isso nós não fazemos, né? Porque nós temos alguns dados estatísticos que são internos nossos, mas qualificação, nós não fazemos isso, né? Principalmente porque nós não somos profissionais para que a gente possa tratar, né? Então, para nós, o que importa é compreender o ser humano que está ali, dialogando conosco, e auxiliá-lo no seu processo de ressignificação das suas emoções, da sua postura de vida diante dos fatos da vida dele. E tem limite de tempo ou não? A pessoa, eu posso ligar todo dia? Vocês têm um tempo de ligação que vocês acham ideal? Ou não? Se a pessoa ficar falando 3 horas, vocês ficam falando 3 horas com a pessoa? Não, de um modo geral, não há tempo estabelecido. Aí é claro, nós temos aí que olhar algumas questões que são significativas, né, no diálogo. Se há ainda conteúdo emocional, vivência emocional, para que a gente possa continuar o diálogo, então ele continua. Caso haja uma repetição, então a gente é aquele que passa a ser algo repetitivo, que não há uma construção de algo novo naquele instante, então a ligação ela não tem uma continuidade. Mas, de um modo geral, não há limites para as ligações. Agora, é claro, para nós voluntários existe um limite, porque cada voluntário ele tem um tempo que ele presta o serviço para nós. Mas o CVV, desculpa, doutor, mas o CVV, enquanto instituição, ele trabalha 24 horas por dia. E a pessoa, é possível, se eu ligo num dia, no outro dia ela vai achar a mesma pessoa ou não? Ou isso não tem? Pode acontecer que isso ocorra, mas não, de um modo geral, não. Por quê? Na ligação do 188, há ramais, né? Então as pessoas ligam, entram na nossa central telefônica e depois isso é distribuído para os ramais que estão livres. Pode acontecer que ela encontre a mesma pessoa? Pode, claro, mas é um pouco mais difícil do que era antigamente, há vários anos atrás, que o CVV tinha, cada posto tinha o seu número e as pessoas ligavam diretamente para os postos. E o que você, como voluntário, o que você falaria para alguém que está precisando, mas que tem receio de ligar para o CVV? A gente pode entender algumas questões assim gerais, né? Por que as pessoas às vezes têm uma certa dificuldade de ligar para o CVV para tratar de assuntos assim tão sensíveis e sérios, né? E queridos para esta pessoa. Então, é conversar com o estranho, é medo de que as ligações possam ser gravadas, né? Insegurança que ela não vai ter um sigilo daquilo que ela está conversando. Então, todas estas questões, o CVV tem como princípio a questão do sigilo nas ligações, mesmo entre nós, voluntários, sobre uma ligação ou outra, né? O que nós conversamos, às vezes, é a dificuldade que o voluntário teve num determinado tema que ele conversou com alguém. Então, é sobre a dificuldade do voluntário que nós conversamos e não sobre o tema abordado ou características das pessoas. Outra questão é vergonha, porque às vezes são coisas que são tabus, até inclusive para a própria pessoa, e ela tem dificuldade de assumir. Então, nós não julgamos e não criticamos e não avaliamos as pessoas, né? O que nós buscamos é compreender, porque para nós o importante é que esta pessoa tenha um canal que ela possa se expressar livremente, sem críticas e julgamentos, porque é isso que nós temos na maioria do nosso dia a dia na sociedade, né, doutor? Então, que ela possa encontrar no CVV esse lugar onde ela possa ser ela mesma, né, na medida do possível. E agora, olhando o outro lado, se alguém se interessar em ser voluntário, existe um treinamento para isso? A pessoa, eu quero ser voluntário, aí o que acontece?
Sim. A pessoa ela pode entrar no site do CVV, cvv.org.br. Lá ela vai encontrar várias informações que ela pode buscar, inclusive também sobre a questão de prevenção do suicídio, outras instituições co-irmãs do CVV, informações do Ministério da Saúde, da Organização Mundial da Saúde também, para que a gente possa, para que ela possa, então, ter mais informações sobre estas questões, né? E de fontes confiáveis no assunto, né? Então, ela pode também, vai encontrar lá como se tornar voluntária do CVV, ela vai encontrar os postos que tem, então ela pode buscar próximo, na sua cidade ou próximo da sua cidade, nos estados aí do Brasil, pelo Brasil afora, e ela também pode fazer o curso pela internet. Também no site do CVV ela vai fazer essa inscrição e ela vai optar por qual caminho ela quer seguir para se tornar voluntária. Então ela vai fazer esse curso, que tem aproximadamente aí 3 meses de duração, 3 a 4 meses, dependendo do caminho que ela seguir, e a partir daí ela pode se tornar, então, uma voluntária. Sendo aprovada, ela vai se tornar uma voluntária do CVV. E olha, doutor, pela quantidade de ligações que nós temos, nós sempre estamos precisando de pessoas que se predisponham e se disponham a ser voluntárias no CVV para auxiliar aqueles que necessitam dialogar. Tá ótimo, Marcelo. Muito obrigado. A ideia era mais um bate-papo para a gente entender um pouquinho o CVV, sobre o trabalho do Setembro Amarelo. Então, muito obrigado pela sua participação. Eu a quem agradeço a oportunidade, doutor, e estamos aqui disponíveis para quaisquer informações que sejam necessárias.